make my body go, make our bodies higher and higher. Hello everyone, how are you? Hoje no nosso capítulo número 13, nós vamos trabalhar com as páginas 13, 14, 15, 16 e 17, certo? Nosso assunto hoje é sobre photography. Olha só, eu já começo com vocês com uma atividade de leitura que nós temos lá na página número 13, que é justamente sobre uma linha do tempo acerca da fotografia e dos instrumentos, né, dos recursos que trabalham com essa fotografia. A questão número 6 é justamente aí, ó, com esse enunciado: leia a linha do tempo e sublinhe todos os verbos no passado, certo? São os verbos que nós vamos trabalhar com a questão gramatical desta unidade. A questão número 7 é para nós respondermos as perguntas baseando-se na linha do tempo. Façam essas atividades e me enviem, tá? As respostas, por favor. Quando vocês forem ler, vocês vão perceber que o vocabulário ele não é um vocabulário muito complexo. Então, eu acredito que vocês terão um bom aproveitamento aí nessa leitura, tá bom? Bom, bora entrar então na nossa parte gramatical, que é o Simple Past. Aqui nessa parte gramatical nós vamos trabalhar com os verbos regulares. Então, olha, para isso eu trago para vocês aqui o sujeito, certo? Aqui eu tenho I, que é eu, you, você, he, ele, she, ela. Lembrando que he e she eu vou usar para pessoas. It, que é ele ou ela para aquilo que não é pessoa. We, nós. You, vocês. E they, eles ou elas. Certo? Na estrutura de uma frase, eu sempre vou ter sujeito, que são esses que eu comentei com vocês ainda há pouco, e logo em seguida nós vamos ter os verbos. Bom, como vocês podem perceber, todos os verbos aqui eles estão terminados com duas letras, né? Iguais. São verbos terminados em ed. Ed é a marcação do passado. Então, se nós retirarmos o ed, eu vou ter o verbo cook, que é cozinhar. Mas como ele está presente aí no verbo, então eu tenho cozinhou, cozinhei, cozinhava, alright? Então aqui, ó, se vocês pegarem a frase por completo, na qual nós temos sujeito, verbo e complemento, eu vou ter I cooked fish. Eu cozinhei peixe. You played tennis. Você jogou tênis. He danced hip hop. Ele dançou hip hop. She loved Joseph. Ela amou Joseph. It cried a lot. Ele chorou muito. We lived in one apartment. Nós morávamos em um apartamento. You watched Harry Potter. Você assistiu Harry Potter. They studied biology. Eles estudaram biologia. Então, meninos, aqui o que eu digo para vocês, que todos os verbos regulares, eles são acrescentados de D ou então de ED. Por que D? Porque, por exemplo, o verbo dance, ele já acaba em E. Então, para ficar no passado, eu só fiz acrescentar o D para ele ter, então, esse sufixo de ED, certo? Mas ED é a forma básica, né, de todos os verbos aí. Olha só, IED também é uma outra situação de passado que nós temos, né? Então, para todos os verbos terminados em Y e precedidos por uma consoante, nós vamos substituir esse Y por um I, para então nós acrescentarmos ED. Foi o que aconteceu aqui em studied. Study termina em Y, e aí eu substituí o Y por I e acrescentei ED para ele ficar no passado, certo? Então, meu verbo no passado, ele vai ter essa formatação. Sujeito, verbo e complemento é a formatação da frase, certo? Muito bem, então, olha só. Com isso, eu trago para vocês bem aqui um exercício que eu gostaria que vocês fizessem para mim no caderno. Então, construa frases na afirmativa a partir dos elementos abaixo. E aí, novamente, eu trago a formatação das frases para vocês. Ó. Sujeito, verbo e complemento. He danced funk. Ele dançou, ou então ele dançava funk. Sujeito he, verbo danced, funk complemento. Aqui eu tenho 6 sujeitos para vocês. E trago aqui possíveis verbos para vocês utilizarem. Vocês podem utilizar quaisquer verbos que vocês quiserem. O complemento é vocês que vão dar, tá bom?
Então pode ser Josh played Uno, Josh played cards. Isso aí é por conta de vocês. Dando prosseguimento, então, nós temos a forma negativa. Olha só, na forma negativa, eu vou ter o meu auxiliar do passado. Lá na afirmativa, eu tinha o sufixo ed presente no verbo, mas na negativa eu tenho esse auxiliar que é o did. E para ficar na negativa, eu vou ter necessariamente o not. Então, quando eu junto o auxiliar mais not, eu vou ter didn't. E com isso, eu não preciso mais ter a marcação de passado no verbo. Não preciso mais ter o ed no verbo na forma negativa. Então, eu vou ter I didn't cook meat. Aqui eu estou dizendo eu não cozinhei carne, certo? O verbo aqui ele está normal porque eu tenho o auxiliar do passado mais o not presente aqui. Sempre vai ser assim na forma negativa, meninos. Sempre eu vou ter o didn't. You didn't play soccer. Você não jogou futebol. We didn't live together. Nós não morávamos juntos. You didn't watch TV. Você não assistiu TV. They didn't study at IST. Então, eles não estudavam no IST. Alright? Como vocês podem perceber, aqui embaixo também para he, she, it, nós vamos ter a mesma construção. Didn't e o nosso verbo permanece normal. Alright? Com isso, eu trago para vocês um outro exercício no caderno, que é para vocês transformarem essas frases que nós temos aqui abaixo para a forma negativa. Elas estão assim como nós temos aqui no exemplo. Ó. He danced funk. Na negativa ficou He didn't dance funk. Botei o didn't e retirei o meu de dance, olha só, né? You played Uno. You didn't play Uno. Então, acrescentei o didn't, que é o auxiliar mais not, e retirei o ed do verbo. Então, aqui vocês têm 5 frases para vocês passarem para mim para a forma negativa, alright? Lembrem-se disso. Sempre o didn't vem antes do verbo e o verbo perde o ed. Dando prosseguimento, então, nós temos a forma interrogativa. O que eu vou fazer na forma interrogativa? Eu vou basicamente acrescentar o auxiliar no início da minha frase. Quando eu acrescentar, eu vou só repetir tudo que eu já tinha e vou terminar com ponto de interrogação. Então, olha só. I cook well. Aqui eu estou dizendo eu cozinho bem. Mas quando eu boto o auxiliar aqui no início, né, o did, que é o auxiliar do passado, meu verbo já passa a ter a ideia de passado. Então aqui eu tenho eu cozinhei bem. Aqui embaixo, ó, did you play tennis? Você jogou ou então você jogava tênis? Did we live in the same city? Nós moramos na mesma cidade? Did you watch series? Você assistiu ou você assistia séries? Did they study too much? Eles estudaram ou eles estudavam muito? Certo? A mesma coisa acontece aqui também com he, she, it, em que nós vamos ter o auxiliar, né, iniciando a minha pergunta. Meu verbo permanece normal, não precisa ter ed, porque justamente eu já tenho o auxiliar. E aí eu tenho o complemento terminado com um ponto de interrogação. Meninos, eu trago então para vocês esse outro exercício no caderno, para vocês transformarem as frases aqui, né, em frases interrogativas, em perguntas. Então, olha o exemplo. She danced funk. Para eu transformar isso em uma interrogativa, eu inicio com did e tiro o ed, né, ou d nesse caso, do meu verbo. Que aí ficou Did she dance funk? You played Uno. Did you play Uno? Alright? Então, olha só. Aqui vocês têm as 5 frases que estão com os verbos na afirmativa. Olha, percebem que eles têm ed? Então, vocês vão fazer a transformação dessas frases na afirmativa em interrogativas. Vão iniciar com did e vão tirar o d ou então o ed desses verbos.
tá certo? Então, dando prosseguimento, nós temos então agora perguntinhas com WH questions, né? Perguntas com WH. Basicamente, eu vou ter elas iniciando as minhas perguntas, como what, que quer dizer o que ou qual, where, que é onde, what de novo, where de novo, when, que é quando, why, que é porquê, e how, que quer dizer como. Então, eles vão iniciar as minhas perguntas, logo em seguida eu tenho o verbo auxiliar, que é para me mostrar aqui que a minha pergunta está no passado, depois eu tenho a presença do sujeito e, finalmente, verbos e complementos. Então, aqui eu estou perguntando, ó, what did I cook? O que eu cozinhei? Where did you play cards? Onde você jogou cartas? Lembra que aqui está no passado porque eu estou usando o auxiliar did nessa minha pergunta. Então, essa é a organização de perguntinhas com WH questions, ou perguntas com WH, tá certo? Isso aqui é só para ilustrar para vocês. Então, com isso, lá no material de vocês, na página número 14, nós vamos ter a questão número 2, que é para nós colocarmos os verbos que estão destacados aí nas formas adequadas. E elas podem estar tanto na forma afirmativa, quanto na forma negativa, e também na forma interrogativa. Tá certo? Bom, na página número 13, nós temos a questão número 2. E aqui eu trago para vocês, olha só. Qual a principal estratégia de convencimento utilizada pela propaganda? Aí eu trago para vocês aqui alguns glossários, tá? Um glossário de palavras aí para ajudar vocês no entendimento do texto. Na questão número 7, nós temos um outro pequeno texto falando agora sobre a câmera Polaroid. Então, assinale a alternativa com a afirmação correta acerca da câmera Polaroid SX70. E aqui eu trago um outro glossário também de palavras para vocês. Tá bom? Façam essas atividades e não esqueçam de me enviar. Lá na página número 17, nós temos a questão número 4. De acordo com o texto, a palavra selfie, e aí vocês têm as alternativas para preenchimento. Tá bom? Então é isso, meninos. Bye bye. See you next week.